Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro: O Talismã. Capítulo 1. A Pousada dos Jardins do Alhambra. 1. A 15 de setembro de 1981, um menino chamado Jack Sawyer estava onde a terra e o mar se encontram, mãos nos bolsos do jeans, contemplando o impetuoso Atlântico. Tinha 12 anos e era alto para sua idade. A brisa marinha lhe repuxava o cabelo castanho, provavelmente comprido demais, da testa lisa e delicada. Permanecia ali, a cabeça cheia das confusas e dolorosas emoções com que aprenderá a conviver nos últimos 3 meses, desde o momento em que a mãe fechará a casa onde moravam na Rodeo Drive em Los Angeles, e numa balbúrdia de mobília, cheques e imobiliárias, alugaram um apartamento no Central Park West. Foi desse apartamento que escaparam para aquele tranquilo local de veraneio na pequena costa de New Hampshire. Ordem e rotina desapareceram do mundo de Jack. Sua vida parecia tão tumultuada, tão sem controle quanto a água agitada diante dele. Sua mãe levava-o pelo mundo, movendo-se daqui para lá, puxando-o de um lugar para outro. Mas o que movia sua mãe? A mãe estava fugindo. Jack olhou em volta, contemplou a praia deserta, primeiro à esquerda, depois à direita. À esquerda ficava o Arcadia Funworld, um parque de diversões que vivia sempre cheio de gente e barulho de fins de maio a inícios de setembro. Agora estava quieto e vazio, como um coração entre 2 batidas. A montanha-russa era um conjunto de andaimes contra a monotonia nublada do céu. Os pilares de sustentação, as cantoneiras de ferro, pareciam pinceladas de carvão. Lá embaixo estava seu novo amigo, Speed Parker, mas agora o menino não podia pensar em Speed Parker. À direita ficava a pousada dos Jardins do Alhambra, e foi lá que os pensamentos implacáveis tomaram conta dele. No dia da chegada, Jack pensou ter visto um arco-íris sobre as águas furtadas do telhado holandês. Sinal de sorte e promessa de coisas boas. Mas não havia arco-íris. Um catavento caído num vento cruzado, girava da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Ele saltara do carro alugado, ignorando o desejo da mãe para que tomasse alguma providência com relação à bagagem, e erguera os olhos. Acima do galo de latão do catavento havia apenas um céu esbranquiçado. Abra a mala e pegue a bagagem, filhinho, a mãe gritara. Esta velha e cansada atriz quer entrar logo no hotel e procurar alguma coisa para beber. Um martini seco, Jack dissera. Você não é tão velha, é isso que devia dizer, Jack. Ela se ergueu com esforço do assento do carro. Você não é tão velha. A mãe assumiu um ar luminoso, um lampejo da velha e arrogante Lily Cavanaugh Sawyer, rainha durante 2 décadas, das produções classe B do cinema. Empinou as costas. Aqui vai ser muito bom, Jack, ela dissera. Tudo vai ser muito bom aqui. É um ótimo lugar. Uma gaivota esvoaçou pelo telhado do hotel, e por um segundo, Jack teve a inquietante sensação de que o catavento alçara voo. Vamos ficar livres dos telefonemas por algum tempo, certo? Claro, Jack dissera. Ela queria se esconder do tio Morgan, não queria mais brigas com o sócio do falecido marido. Queria se arrastar para a cama com um martini seco e cobrir a cabeça com um cobertor. Mamãe, o que está havendo com você? Havia muita morte, a morte ocupava metade do mundo. A gaivota gritou lá em cima. Vamos lá, rapaz, vamos lá, a mãe dissera. Vamos entrar no reino das maravilhas. Então Jack pensou, pelo menos, se as coisas ficarem realmente pretas, há sempre o tio Tommy para ajudar. Mas o tio Tommy já tinha morrido, só que a notícia ainda estava na outra ponta de um monte de fios de telefone. 2. O Alhambra se inclinava sobre as águas, uma grande massa vitoriana apoiada em gigantescos blocos de granito que quase imperceptivelmente pareciam fundir-se com um raso promontório, clavícula saliente de granito nos poucos e parcos quilômetros da costa de New Hampshire. Os jardins simétricos naquele pedaço de terra mal eram visíveis do ponto da praia onde Jack se encontrava, uma ponta verde escura de cerca de ficus, mais nada. O galo de latão continuava contra o céu, hesitando entre o vento do oeste e o do noroeste. No saguão, uma placa anunciava que fora lá, em 1838, que a Conferência Metodista do Norte realizará a primeira das grandes manifestações abolicionistas da Nova Inglaterra. Daniel Webster fizera um discurso inspirado, apaixonado.
Segundo a placa, Webster disse: de hoje em diante, saibam que a escravidão como instituição americana começou a definhar, e logo deve morrer em todos os nossos estados e territórios. 3. Assim chegaram eles, naquele dia da última semana que dera fim ao tumulto dos meses que passaram em Nova York. Em Arcadia Beach não havia advogados empregados por Morgan Sloat pulando de automóveis e sacudindo papéis que tinham de ser assinados, tinham de ser encaminhados, Sra. Sawyer. Em Arcadia Beach, os telefones não tocavam sem parar do meio-dia às 3 da manhã. O tio Morgan parecia esquecer que quem morava no Central Park West não partilhava do horário da Califórnia. De fato, em Arcadia Beach os telefones jamais tocavam. Entrando na pequena cidade de veraneio, a mãe dirigindo com dupla concentração, Jack vira apenas uma pessoa nas ruas, um velho louco empurrando aleatoriamente um carrinho de mercado vazio por uma calçada. Acima deles ficava aquele céu cinza e vazio, um céu incômodo. Em total contraste com Nova York, naquele lugar só havia o barulho contínuo do vento. O vento soprava por ruas desertas que, sem tráfego para ocupá-las, pareciam largas demais. E havia lojas vazias com tabuletas nas janelas. Só abre nos fins de semana, ou, pior ainda, volta em junho. Havia uma centena de lugares vazios para estacionar diante do Alhambra. Havia mesas vazias no Arcadia Thea Indian Shop, que ficava ao lado do hotel. E pobres velhos loucos empurrando carrinhos de mercado por ruas desertas. Passei as 3 semanas mais felizes da minha vida neste lugarzinho engraçado, disse Lily, ultrapassando o velho virou a cabeça, Jack notou, para olhá-los por trás com atemorizada desconfiança. Ele estava falando alguma coisa, mas Jack não saberia dizer o quê. Sacolejando, o carro seguiu o caminho sinuoso que atravessava os jardins na frente do hotel. Foi para chegar ali que tinham enfiado todas as coisas sem as quais não podiam viver em malas, valizes e sacos de compras de plástico. Depois virado a chave na fechadura da porta do apartamento, ignorando o toque estridente do telefone, que pareceu atravessar o buraco da fechadura e persegui-los pelo corredor. Foi para chegar ali que tinham enchido o bagageiro e o banco traseiro do carro alugado com todas as sacolas e malas transbordando de coisas, que gastaram horas se arrastando para o norte pela rodovia Henry Hudson, depois horas e mais horas avançando pela estrada 195 porque certa vez, Lily Cavanaugh Sawyer fora feliz ali, em 1968. Um ano antes do nascimento de Jack, Lily fora indicada para um prêmio da Academia por seu desempenho numa fita chamada Labareda. Labareda era melhor do que a maioria dos filmes em que Lily tinha trabalhado, e nele fora capaz de demonstrar um talento bem maior do que tinha revelado em seus habituais papéis de moça má. Ninguém esperava que Lily vencesse, muito menos ela. Mas para Lily, o surrado clichê de que a verdadeira honra está na indicação, não na vitória, era mesmo verdade. Ela se sentia profunda e sinceramente orgulhosa, e para comemorar aquele momento de real reconhecimento profissional, Phil Sawyer tomara a sábia decisão de levá-la para 3 semanas de férias na pousada dos Jardins do Alhambra, do outro lado do continente. Ali viram a festa do Oscar pela televisão, tomando champanhe na cama. Se Jack fosse mais velho e já tivesse tido ocasião de pensar nisso, talvez fizesse as contas e descobrisse que o Alhambra era o lugar onde ele fora concebido. Segundo uma lenda de família, quando foram lidas as indicações para melhor atriz coadjuvante, Lily resmungara para Phil: se eu ganhar esta coisa sem estar lá, vou enfiar aqueles saltinhos afiados do meu sapato no seu peito. Mas quando Ruth venceu, Lily comentou: certo, ela merece, é uma grande garota, e imediatamente cutucou o peito do marido, acrescentando: mas é melhor você me arranjar outra festa como essa. Afinal, é ou não é um manda-chuva? Não houve mais festas como aquela. O último papel de Lily, 2 anos depois da morte de Phil, foi o de uma cínica ex-prostituta num filme chamado Maníacos de Motocicleta. Era essa ocasião que Lily estava comemorando agora. Jack sabia disso enquanto tirava a bagagem da mala e do banco traseiro. Uma sacola de Agostino rasgara de cima a baixo depois do grande DAG e uma misturada de meias enroladas, fotos soltas, peças de xadrez e livros de histórias em quadrinhos se espalhou por todo o canto. Jack conseguiu enfiar a maior parte das coisas dentro de outras sacas. Lily ia subindo devagar a escada do hotel, apoiando-se no corrimão como uma velha. Vou chamar um empregado do hotel, disse ela sem se virar para trás. Jack se empinou entre as sacas e olhou de novo para o céu, onde tinha certeza de ter visto um arco-íris. Não havia arco-íris, só aquele céu incômodo e incerto. Então, venha até aqui, disse alguém atrás dele numa voz baixa mas perfeitamente audível. O quê? Ele perguntou, olhando em volta. Os jardins vazios e a estrada estendiam-se na sua frente. Falou comigo?
A mãe perguntou. Parecia estar com cãibra nas costas, curvada sobre a maçaneta da grande porta de madeira. Não, disse ele. Não havia voz, nem arco-íris. Esqueceu as duas coisas e olhou para a mãe, que lutava com a enorme porta. Espere, vou ajudar. Gritou e correu pelos degraus, carregando desajeitadamente uma grande maleta e uma sacola de papel abarrotada de suéteres. 4. Até o encontro com Speed Parker, Jack atravessou os dias no hotel tão inconsciente da passagem do tempo quanto um cachorro dormindo. Toda a sua vida lhe pareceu quase um sonho durante aqueles dias, um sonho cheio de sombras e inexplicáveis transições. Mesmo a terrível notícia sobre o tio Tommy que chegará pelos fios do telefone na noite anterior não conseguirá despertá-lo inteiramente, por mais chocante que tivesse sido. Se Jack fosse um místico, podia ter achado que forças desconhecidas tinham se apoderado dele e estavam manipulando sua vida e a de sua mãe. Afinal, Jack Sawyer, um menino de 12 anos, precisava de coisas com que se ocupar, e a mansidão silenciosa desses dias, após o tumulto de Manhattan, tinha-o desconcertado e afetado de alguma maneira fundamental. Jack se descobrira de pé na praia sem qualquer lembrança de ter ido até lá, absolutamente nenhuma ideia do que estava fazendo lá. Achava que estava sentindo a morte do tio Tommy, mas era como se sua mente tivesse ido dormir, deixando que o corpo se virasse sozinho. Não conseguia se concentrar o bastante para entender o enredo dos seriados que ele e Lily viam à noite na TV, muito menos guardar na cabeça as nuances das histórias. Você está cansado de todo este movimento, dizia a mãe, tragando profundamente o cigarro e espreitando-o através da fumaça. O que você precisa, Jack, é descansar um pouco. Este é um bom lugar. Vamos desfrutá-lo o máximo que pudermos. Bob Newhart, num tom ligeiramente vermelho na tela de TV, olhava estupidamente para o sapato que segurava na mão direita. É isso que estou fazendo, Jack. Ela sorriu, relaxando e aproveitando. Ele deu uma espiada no relógio. Já estavam sentados há 2 horas diante da televisão, e ele não conseguia se lembrar de nada que acontecera antes daquele programa. Tinha se levantado para ir dormir quando o telefone tocou. Será que o velho tio Morgan Sloat havia descoberto onde estavam? As notícias do tio Morgan nunca eram muito boas, mas aquela sem dúvida devia ser uma bomba e tanto, mesmo pelos padrões do tio Morgan. Jack parou no meio do quarto, vendo o rosto da mãe ir ficando pálido, mais pálido, palidíssimo. Ela levou a mão à garganta, onde nos últimos meses tinham aparecido novas rugas, e fez uma leve pressão. Praticamente não falou nada até o fim da conversa, quando então sussurrou obrigada e desligou. Depois virou-se para Jack, parecendo mais velha e angustiada que nunca. Você vai ter de ser forte, Jack, tudo bem? Ele não se sentia forte. Ela pegou sua mão e contou. O tio Tommy morreu atropelado hoje à tarde, Jack. Jack suspirou, como se o ar tivesse sido arrancado de dentro dele. Estava atravessando o Boulevard La Cienega quando foi atingido por um caminhão. O caminhão fugiu. Uma testemunha disse que era preto e tinha as palavras criança rebelde escritas do lado, mas foi só isso. Lily começou a chorar. Pouco depois, Jack também começou a chorar. O choro o pegara quase de surpresa. Tudo isso tinha acontecido 3 dias atrás, e para Jack parecia uma eternidade. 5. A 15 de setembro de 1981, um menino chamado Jack Sawyer estava contemplando o impetuoso mar numa praia desconhecida. Havia um hotel que parecia um castelo tirado de um romance de Sir Walter Scott. Queria chorar, mas não conseguia soltar as lágrimas. Estava cercado pela morte, a morte ocupava metade do mundo, e não existiam arco-íris. O caminhão criança rebelde tirara tio Tommy do mundo. Tio Tommy morto em Los Angeles, longe demais da costa leste, onde mesmo um garoto como Jack sabia que era o lugar dele. Um homem que punha uma gravata para comer um sanduíche de rosbife no Arby's não tinha nada de ir para a costa oeste. O pai de Jack morrera, o tio Tommy morrera, a mãe podia estar morrendo. Jack sentia a morte também ali em Arcadia Beach, onde ela falava pelos telefones com a voz do tio Morgan. Não era uma coisa tão corriqueira ou óbvia quanto a sensação de melancolia de um lugar de veraneio fora da estação, onde não se para de tropeçar nos fantasmas de verões passados, não. A morte parecia estar na textura das coisas, um cheiro na brisa do oceano. Ele tinha medo, e já tinha medo há muito tempo. No meio da calma de Arcadia Beach, ele começara a perceber esse medo. E começara a achar que talvez a morte tivesse subido toda a estrada I-95 com eles, desde Nova York, espreitando através da fumaça de cigarro e pedindo-lhe que achasse alguma música boa no rádio do carro. Podia lembrar, vagamente, do pai dizendo que ele já era um homem feito, mas não era assim que se sentia agora.
Agora Jack se sentia muito criança. Com medo, ele pensou: estou com um medo terrível. Este lugar é o fim do mundo, certo? Gaivotas cruzaram o ar cinzento. O silêncio era tão cinzento quanto o ar, tão sinistro quanto os círculos cada vez maiores embaixo dos seus olhos. 6. Quando, depois de não saber mais há quantos dias vagava entorpecido pelo tempo, Jack caminhou até o parque de diversões Funvorud e encontrou Lester Speed Parker. Aquela inerte sensação de estar em suspenso o abandonou um pouco. Lester era um homem preto com cabelo grisalho, crespo, e sulcos profundos cortando-lhe o rosto. Não tinha absolutamente nada de notável apesar do que pudesse ter feito no passado, quando era músico de blues e não parava de viajar. Também não dissera qualquer coisa fora do comum. Contudo, assim que Jack entrou por acaso no pátio do Funvorud e se deparou com os olhos pálidos de Speed, sentiu o entorpecimento abandoná-lo. Voltará a ser ele mesmo. Era como se uma energia mágica tivesse passado diretamente do velho para Jack. Speed sorrira e dissera: bem, parece que vou ter um pouco de companhia. O pequeno viajante acabou de chegar. Era verdade, Jack não estava mais em suspenso. Um segundo atrás, sentia-se envolvido numa nuvem de algodão doce e penugem meio úmida, mas agora se libertara dela. Um halo prateado pareceu girar um instante em volta do velho, uma fina auréola de luz que desapareceu assim que Jack piscou. Pela primeira vez, Jack percebeu que o homem estava segurando o cabo de uma grande e pesada vassoura. Tudo bem com você, filho? O homem pôs a mão nos rins e esticou as costas. Acha que o mundo está ficando pior ou melhor? Ah, melhor, disse Jack. Então eu diria que você chegou ao lugar certo. Como se chama? Pequeno viajante, fora assim que Speed o chamara naquele primeiro dia. Seja bem-vindo, pequeno viajante. Ele inclinara o corpo alto e anguloso contra a vassoura, os braços em volta do cabo como se pegasse uma moça para dançar. O sujeito que você está vendo se chama Lester Speed Parker, que antigamente também viajava bastante. Isso mesmo, filho. Speed conhecia a estrada, conhecia todas as estradas. Mas isto foi nos bons tempos. Eu tinha uma banda, Jack Viajante, e tocava blues. Blues em guitarra. Também gravei alguns discos, rapaz, mas não vou deixá-lo encabulado perguntando se já ouviu algum. Cada sílaba de Speed tinha sua própria cadência rítmica, cada frase uma melodia e sonoridade próprias. Speed Parker carregava uma vassoura em vez da guitarra, mas ainda era músico. Nos primeiros 5 segundos da conversa, Jack percebeu que seu pai, amante do jazz, teria gostado muito da companhia daquele homem. Durante 3 ou 4 dias, andara quase todo o tempo atrás de Speed, vendo-o trabalhar e ajudando-o quando podia. Speed deixava-o martelar 1 ou 2 pregos, lixar alguma estaca que precisasse ser pintada. Essas tarefas simples, feitas sob a supervisão de Speed, eram a única coisa de que podia se ocupar, mas o faziam se sentir melhor. Agora Jack via seus primeiros dias em Arcadia Beach como um período de angústia contínua, da qual fora resgatado por aquele novo amigo, pois Speed Parker era um amigo infalível, assim como era infalível que havia nele uma certa dose de mistério. Desde que Jack se livrara do seu atordoamento, ou desde que Speed o libertara, dispersando a nuvem sombria com um lampejo dos olhos coloridos de luz, Speed Parker se tornará mais íntimo dele do que qualquer outro amigo, com a possível exceção de Richard Sloat, que Jack conhecia praticamente desde o berço. E agora, para contrabalançar o terror com a perda do tio Tommy e o medo de que a mãe também estivesse morrendo, Jack sentia a força da presença esperta e calorosa de Speed. Isso o impedia de perder o equilíbrio. Mas de novo, e incomodamente, Jack experimentava a velha sensação de estar sendo dirigido, de estar sendo manipulado. Como se um fio invisível o tivesse puxado junto com a mãe para aquele lugar abandonado na beira do mar. Eles, quem quer que eles fossem, o queriam ali. Ou será que isso era apenas loucura? Em sua visão interior, ele via um velho curvado, evidentemente meio maluco, falando sozinho e empurrando um carrinho de compras vazio pela calçada. No ar, uma gaivota gritou, e Jack prometeu a si mesmo que se obrigaria a falar sobre algumas de suas sensações a Speed Parker, mesmo que Speed ficasse achando que ele não estava regulando bem, mesmo que risse na sua cara. Mas no fundo Jack sabia que ele não ia rir. Eram amigos do peito e uma das coisas que Jack compreendia do velho zelador do parque era que podia contar a ele quase tudo o que lhe viesse à cabeça. Só que ainda não estava preparado para uma conversa dessas. Tudo era muito doido, ele não entendia muito bem o que estava acontecendo. Quase com relutância, virou as costas para o Parque Funvorud e avançou penosamente pela areia em direção ao hotel. Capítulo 2. O funil se abre. Mais um dia se passará, mas Jack Sawyer continuava na mesma.
À noite, porém, tivera um dos maiores pesadelos de toda a sua vida. No sonho, uma criatura terrível vinha avançando para sua mãe, uma monstruosidade atarracada, com olhos no lugar errado e pele podre, furada como queijo. Sua mãe está quase morta, Jack. Não quer dizer aleluia. Rosnara o monstro, e Jack sabia, do modo como se sabe das coisas nos sonhos, que o monstro era radioativo, que se o tocasse também iria morrer. Acordara com o corpo encharcado de suor, à beira de um grito estridente. Foi pelas pancadas constantes da arrebentação das ondas que voltou a saber onde estava, mas levou horas para conseguir dormir de novo. De manhã, teve vontade de contar o sonho à mãe, mas Lily tinha se levantado amarga e pouco comunicativa, escondida numa nuvem de fumaça de cigarro. Só quando saiu da cafeteria do hotel num passo enganosamente firme é que lhe dispensou um sorriso. Vá pensando no que quer comer esta noite. Qualquer coisa. Menos sanduíches. Não fiz toda essa caminhada de Los Angeles a New Hampshire para me envenenar com cachorros quentes. Por que não vamos a um daqueles restaurantes de frutos do mar na praia Hampton? Jack perguntou. Boa ideia. Agora vá brincar. Agora vá brincar, Jack pensou com uma amargura que não lhe era habitual. Oh, sim, mamãe, já estou indo. Tudo bem. Estou indo brincar. Mas com quem? Mamãe, por que você está aqui? Por que nós estamos aqui? Você está doente? Por que não me fala mais do tio Tommy? O que o tio Morgan anda fazendo? O que? Perguntas. E nenhuma delas valia um caracol, pois não havia ninguém para respondê-las. A não ser que Speed. Mas isso era ridículo. Como podia um preto velho que ele acabará de conhecer resolver algum de seus problemas? Contudo, a imagem de Speed Parker dançava em sua mente quando ele trotava pela calçada da praia e descia para a areia deprimentemente vazia. 2. Aqui é o fim do mundo, certo? Jack pensou outra vez. Gaivotas cruzavam o ar cinzento. O calendário dizia que ainda era verão, mas em Arcadia Beach o verão terminava no início de setembro. O silêncio era cinzento como o ar. Jack olhou para os sapatos de lona e viu que havia uma substância preta e pegajosa grudada neles. Lama da praia, pensou. Alguma espécie de poluição. Mas não tinha a menor ideia de onde sujar o sapato daquela maneira e, meio inquieto, saiu da beira d'água. As gaivotas rodavam no ar, mergulhando e gritando. Uma delas piou em cima de sua cabeça e Jack ouviu um estalo sonoro, quase metálico. Virou-se a tempo de vê-la completar um voo desajeitado e aterrissar num monte de pedras. A ave virou a cabeça em movimentos rápidos, quase robóticos, como se quisesse certificar-se de que estava sozinha. Depois pulou para a areia lisa e um tanto úmida, onde jazia o marisco que havia pego. O marisco rachara como um ovo e Jack viu carne crua dentro dele, ainda se contorcendo. Ou talvez fosse apenas sua imaginação. Não quero ver isto. Mas antes que pudesse dar meia volta, o bico amarelo e curvo já estava puxando a carne, esticando-a como um elástico. Foi como se uma escorregadia mão lhe apertasse o estômago. Pôde ouvir na cabeça o grito do tecido sendo destendido. Nada coerente, só um pedaço estúpido de carne gritando de dor. Novamente tentou desviar os olhos da gaivota e não conseguiu. O bico se abriu, proporcionando uma breve visão da goela rosada e suja. O marisco se contraiu na concha rachada e de repente a gaivota virou-se para Jack, uma escuridão mortal nos olhos confirmando a horrível verdade. Os pais morrem, as mães morrem, os tios também morrem, mesmo se estudaram em Yale, mesmo se parecem tão sólidos quanto paredes de banco e usam elegantes ternos e coletes Savile Row. As crianças também devem morrer. No final das contas, talvez só reste um estúpido grito irracional de tecido vivo. Ei! Disse Jack em voz alta, inconsciente de estar fazendo qualquer coisa além de pensar dentro de sua cabeça. Ei, me dê uma chance de escapar. A gaivota subiu em cima da presa, contemplando Jack com os olhos negros e líquidos. Então começou de novo a escavar a carne. Quer um pedaço, Jack? Ainda está se mexendo. Meu Deus, está tão fresca que é capaz de nem saber que morreu. O forte bico amarelo curvou-se de novo sobre a carne e puxou. Estica-a-ando. Depois a gaivota engoliu. Ergueu a cabeça para o nublado céu de setembro e pôs a garganta para funcionar. E de novo pareceu virar-se para Jack, do modo como os olhos de certas gravuras parecem sempre nos contemplar, por mais que nos desloquemos diante deles. E os olhos? Ele conhecia aqueles olhos. De repente Jack queria sua mãe, os profundos olhos azuis da mãe. Não se lembrava de ter ansiado tão desesperadamente por ela desde que era muito, muito pequeno. Lá ralá, ele a ouvia cantar dentro da cabeça, e sua voz era a voz do vento que estava ali e que logo estaria também em outro lugar. Boi, boi, boi.
Boi da cara preta, leva esse menino que tem medo de careta. E toda essa coisa. Memórias de ser embalado, a mãe fumando um Herbert Tareyton atrás do outro, dando talvez uma olhada no script. Páginas melancólicas, ela dizia. Ele se lembrava disso, páginas melancólicas. Lá, tudo em paz, Jack meu bem. Mamãe ama você, Jack. SHHH. Durma. Lá. A gaivota estava olhando para ele. Com um súbito horror que lhe entupiu a garganta como água salgada e quente, Jack percebeu que a ave estava realmente olhando para ele. Aqueles olhos negros, olhos de quem o estavam vendo. E ele conhecia aquele olhar. Um pedaço de carne crua ainda pendia do bico. A gaivota sorveu. O bico se abriu num estranho mas inequívoco sorriso. Então Jack se virou, abaixou a cabeça e correu, olhos fechados contra as lágrimas de sal quente, sapatos de lona cavando areia. Se houvesse um jeito de subir para os olhos de alguma gaivota, só Jack, só as pegadas de Jack quebrariam a sombra daquele dia. Speed Parker esquecido, Jack Sawyer, 12 anos e sozinho, voltando às pressas para a pousada, a voz quase perdida nas lágrimas e no vento gritando sem parar. Não e não. 3. Sem fôlego ele parou na ponta da praia. Uma pontada de dor, vinda do meio das costelas, subiu-lhe pelo lado esquerdo até o fundo do sovaco. Sentou-se num dos bancos que a prefeitura instalara para gente velha e tirou o cabelo dos olhos. Controle-se, homem. Se o sargento Fúria entrar na seção 8, quem vai ser escolhido para chefiar os comandos relâmpagos? Ele sorriu e de fato se sentiu um pouco melhor. De onde estava, a quase 20 metros da água, as coisas pareciam melhores. Talvez por causa da mudança de pressão barométrica, alguma coisa desse tipo. O que acontecerá ao tio Tommy era horrível, mas tinha de superar aquilo, tinha de aceitar o fato. Pelo menos, fora o que a mãe dissera. Ultimamente as notícias trazidas pelo telefone eram as piores possíveis. Bem, o telefone sempre fora uma peste. E quanto à mãe? Afinal, era uma grande mãe, não era? Na realidade, ele pensou sentado no banco e cavando com o dedo do pé a areia junto à calçada, na realidade podia estar tudo bem com a mãe. Podia estar tudo bem, sem dúvida era possível. Afinal, não tinha aparecido ninguém dizendo que era o grande C, certo? Não. Se ela estava com câncer, não o teria levado para Arcadia Beach, teria? Era muito mais provável que estivessem na Suíça, a mãe tomando banhos frios de água mineral, comendo coisas horríveis, algo do gênero. É o que ela faria, claro. Então, talvez. Um som murmurante, baixo e seco, introduziu-se em sua consciência. Ele baixou a cabeça e os olhos se arregalaram. A areia começara a se mover junto à ponta do sapato do pé esquerdo. Os grãos brancos e finos iam deslizando num pequeno círculo, com talvez um dedo de diâmetro. A areia ia sumindo no meio do círculo, formando uma cavidade de uns 5 centímetros de profundidade. As paredes da cavidade continuavam em movimento, rodando com rapidez no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Não é real, ele disse imediatamente para si mesmo, mas o coração começou a disparar. A respiração também se acelerou. Não é real, é um daqueles sonhos de olhos abertos, só isso. Talvez seja um caranguejo, um bicho qualquer. Mas não era um caranguejo e não era um dos sonhos de olhos abertos. Não era o outro lugar, o lugar que sua cabeça imaginava quando as coisas estavam chatas ou um tanto assustadoras. E, sem a menor sombra de dúvida, não era um caranguejo. A areia começou a rodopiar mais depressa, fazendo um barulho árido seco, fazendo Jack pensar em eletricidade estática. A eletricidade de uma experiência que fizera no ano anterior na escola com uma garrafa de Leyden. Mais que árido e seco, o som diminuto parecia um longo e profundo suspiro, a respiração final de um homem morrendo. Mas a areia desmoronava e começava a rodopiar. Agora já não era uma cova, era um funil na areia, uma espécie de redemoinho. O amarelo brilhante de uma embalagem de goma de mascar apareceu, sumiu, apareceu, sumiu, apareceu de novo. A cada vez que a goma aparecia e o funil se alargava, Jack ia conseguindo ler a embalagem, FR, depois FRU, depois fruto SUC. O funil aumentava e a areia ia saindo de cima da goma. Era um movimento tão rápido e tão rude quanto o de um braço irritado atirando ao chão as cobertas de uma cama feita. Fruto suculento era o que estava escrito. Então a goma veio vindo à tona. A areia girava cada vez mais depressa, numa fúria sibilante. Raalinhá era o som que a areia fazia. Jack não desviava os olhos, a princípio fascinado, depois apavorado. A areia ia se abrindo como um grande olho negro. Era o olho da gaivota que derrubara o marisco e depois puxara a carne viva de dentro dele como um elástico. Inhaalin, zombava o esguicho da areia numa voz seca, fria.
não era uma voz gentil. E por mais que Jack quisesse que ela só existisse na sua cabeça, era uma voz de verdade. A dentadura dele voou, Jack, quando ele foi atropelado pela criança rebelde. A dentadura voou longe, foi chocalhando longe. Yale ou não Yale, quando o velho caminhão criança rebelde aparece e põe a nocaute seus dentes postiços, você tem de ir junto, Jack. E sua mãe? Então Jack estava correndo de novo, às cegas, sem olhar para trás, o cabelo pulando da testa, os olhos arregalados, aterrados. 4. Jack cruzou o mais rápido que pôde o escuro saguão do hotel. A atmosfera do lugar o impedia de correr. Tudo era silencioso como uma biblioteca e a luz sombria que se filtrava pelos painéis das janelas altas suavizava e borrava os tapetes, por si só já desbotados. Mas Jack rompeu num trote acelerado depois de ultrapassar o balcão da recepção, e o porteiro do dia, de ombros curvos e pele cinza, escolheu justamente aquele momento para emergir do arco de madeira de um corredor. O porteiro não disse nada, mas sua carranca permanente puxou os cantos da boca um pouco mais para baixo. Para Jack fora como ser apanhado correndo dentro de uma igreja. O garoto limpou a testa com a manga da camisa e concluiu o resto do caminho para os elevadores andando. Apertou um botão, sentindo a cara feia do porteiro se abrasar entre os ombros. Durante toda a semana, a única vez que Jack vira o empregado sorrir foi quando ele reconheceu sua mãe. E mesmo assim o sorriso pareceu atender apenas às exigências mínimas de uma recepção amável. Imagino como uma pessoa tem de ser velha para se lembrar de Lily Cavanaugh, a mãe comentou assim que se viu sozinha com Jack. Houve uma época, e não há muito tempo, em que ser identificada, reconhecida por algum espectador dos 50 filmes que fizera nos anos 50 e 60. Rainha das produções B costumavam chamá-la, e ela mesma dizia, sou a pérola dos filmes de drive-in fosse um motorista de táxi. Um garçom ou a mulher que vendia blusas no Wilshire Boulevard Saks, levantava-lhe horas a fio o moral. Agora, mesmo esse pequeno prazer perderá toda a graça para Lily. Jack andava de um lado para o outro diante da porta imóvel do elevador. Ouvia uma voz fantástica e familiar sair de um funil rodopiante de areia. Por um instante viu Thomas Voldbine, o solidamente instalado tio Tommy Voldbine, que devia ter sido um de seus guardiães, um sólido muro contra problemas e confusão. Atropelado e morto no Boulevard Cienega, os dentes espalhados como pipoca 7 metros à frente na sarjeta. Apertou outra vez o botão. Anda logo. Então viu uma coisa pior, a mãe arrastada para um carro por 2 homens de rosto impassível. De repente Jack teve vontade de urinar e achatou a palma da mão contra o botão. O homem cinza e torto atrás do balcão proferiu um catarrento som de desagrado. Jack apertou com a ponta da outra mão aquele lugar mágico logo abaixo do estômago que diminuía a pressão na bexiga. Agora podia ouvir o zumbido lento do elevador descendo. Fechou os olhos, apertou uma perna contra a outra. Sua mãe permanecia vacilante, perdida, confusa. E os homens a forçaram a entrar no carro tão facilmente quanto se ela fosse um frágil cachorrinho collie. Mas aquilo não estava realmente acontecendo, ele sabia. Era uma lembrança, parte da coisa deve ter acontecido num dos sonhos de olhos abertos. E por certo acontecerá não à mãe, mas a ele. As portas de mogno do elevador deslizaram para revelar um interior sombrio e ele deparou com o próprio rosto no espelho manchado, descascado. Então uma imagem de quando tinha 7 anos envolveu-o brutalmente. Viu 2 homens. Os olhos de um deles ficaram amarelos e a mão do outro se transformou numa espécie de garra, feroz e inumana. Jack pulou no elevador como se tivesse sido espetado por um garfo. Não era possível. Os sonhos de olhos abertos eram impossíveis. Ele não vira os olhos de um homem passando de azul a amarelo e tudo sempre esteve bem, ótimo, com a mãe. Não havia nada a temer, ninguém estava morrendo e só havia perigo para a presa da gaivota. Fechou os olhos e o elevador subiu lentamente. Aquela coisa na areia tinha rido para ele. Jack se espremeu pela fresta assim que a porta começou a abrir. Passou correndo pelas bocas fechadas de outros elevadores, virou à direita para o corredor de madeira, atravessou em disparada os candelabros das paredes e os quadros. Correr ali não parecia um sacrilégio. Ocupavam o 407 e o 408, um conjunto formado por uma pequena cozinha, 2 quartos e uma sala de estar que davam para o contorno longo e suave da praia e a vastidão do oceano. A mãe conseguirá flores em algum lugar, arrumar as flores em jarros e colocará a pequena coleção de porta-retratos junto delas. Jack aos 5 anos, Jack aos 11 anos, Jack como um bebê nos braços do pai. O pai Philip Sawyer no volante do velho de Soto em que tinha ido para a Califórnia junto com Morgan Sloat naquela época inimaginável.
Eram tão pobres que frequentemente tiveram de dormir no carro durante a viagem. Jack escancarou 408, porta da sala de estar, e gritou: Mamãe, mamãe! As flores se depararam com ele, as fotografias sorriam. Não houve resposta. Mamãe! A porta bateu atrás dele. Jack sentiu um frio no estômago. Disparou pela sala de estar em direção ao grande quarto à direita. Mamãe! Outro jarro de flores compridas e brilhantes. A cama estava vazia, a colcha parecia engomada, passada a ferro, e alguém dobrara cuidadosamente o acolchoado. Na mesa de cabeceira havia um grande sortimento de vidros marrons com vitaminas e outros compridos. Jack recuou. A janela da mãe mostrava ondas negras rolando em sua direção. 2 homens nebulosos, saltando de um carro nebuloso, avançavam para ela. Mamãe! Ele gritou. Já ouvi você, Jack. Veio a voz da mãe pela porta do banheiro. Que diabo! Oh! Ele exclamou e sentiu todos os músculos relaxarem. Desculpe. Eu não sabia onde você estava. Tomando banho, disse ela. Estou me aprontando para o jantar. Não tenho esse direito? Jack percebeu que não precisava mais ir ao banheiro. Deixou-se cair numa das poltronas e cerrou os olhos de alívio. Ela ainda estava bem. Por ora ainda está bem. Uma voz sombria sussurrou e ele viu-se abrir de novo em sua mente o funil de areia. Rodopiando. 5. Subindo 12 ou 13 quilômetros a estrada da costa, logo na saída do município de Hampton, encontraram um restaurante chamado Castelo da Lagosta. Jack fizera um relatório bastante incompleto de seu dia. Contudo, já estava dominando o que sentirá na praia. O terror ia diminuindo em sua memória. Um garçom de paletó vermelho com uma lagosta amarela desenhada nas costas indicou uma mesa junto de uma janela comprida de veneziana. Gostaria de beber alguma coisa, madame? O garçom tinha um rosto inexpressivo e indiferente, típico da Nova Inglaterra. Pressentindo atrás de seus lacrimosos olhos azuis uma indignação por não estar usando um bonito casaco esporte Ralph Lauren como o dele e por ter de servir uma mulher que trajava com negligência um surrado vestido esporte da Alstom, Jack sentiu a alfinetada de um terror mais familiar, simples saudades de casa. Mamãe, se você não está realmente maluca, que diabo estamos fazendo aqui? O lugar está vazio. É de dar calafrios. Jesus, pode me trazer um martini seco, disse ela. Ou melhor, um martini elementar. O garçom levantou as sobrancelhas. Como, madame? Gelo no copo, disse ela. Azeitona no gelo. Gin taquerai sobre a azeitona. Depois, está anotando o que estou dizendo? Mamãe, pelo amor de Deus, não está vendo os olhos dele? Você acha que está sendo encantadora. Ele acha que está debochando dele. Não está vendo os olhos? Não, ela não estava. E aquela falta de percepção, quando fora sempre tão sensível aos sentimentos das outras pessoas, era uma pedra atirada no coração de Jack. A mãe estava definhando, em todos os sentidos. Sim, madame. Depois, ela continuou, pegue uma garrafa de vermute, qualquer marca, e vire uma dose no copo. Aí guarde o vermute na prateleira e me traga o copo. Ok? Sim, madame. Olhos frios e lacrimosos da Nova Inglaterra fitavam sua mãe sem qualquer simpatia. Nós 2 estamos sozinhos aqui, Jack pensou, percebendo isso pela primeira vez. Jesus, só nós 2. Alguma coisa, meu jovem? Eu queria uma coca, disse Jack angustiado. O garçom se afastou. Lily revirou a bolsa e pegou um maço de Herbert Tarrytons. Desde que Jack era bebê, era assim que Lily chamava os cigarros Herbert Tareyton. Traga os meus Tarrytons, Jack, dizia ela. Estão aí na prateleira. Jack não conseguiria imaginar cigarros com qualquer outro nome. Acendeu um deles. Tossiu a fumaça em 3 ásperas explosões. Era mais uma pedra contra o coração de Jack. 2 anos atrás, a mãe parara totalmente de fumar. Jack tinha esperado a recaída com aquele estranho fatalismo que é ao lado irreverente da credulidade e inocência infantis. A mãe sempre fumara, logo voltaria a fumar. Mas não tinha voltado. Não até 3 meses atrás, em Nova York. Caruthers. Rodando pela sala de estar do apartamento no Central Park West, tirando baforadas como uma locomotiva, se acocorando diante do aparelho de som, remexendo seus velhos discos de rock ou os velhos discos de jazz do falecido marido. Está fumando cigarros de novo, mamãe? Ele perguntou. Não, estou fumando folhas de repolho, ela respondeu. Queria que não fumasse. Por que não liga a TV? Ela perguntou virando-se para o filho com uma aspereza que não lhe era própria, lábios contraídos. Talvez veja Jimmy Savar Tartar ou o Reverendo Ike. Fique cantando aleluia com eles e dizendo amém com as beatas. Desculpe, ele murmurou. Bem, era apenas Carlton, um cigarro suave. Mas não.
Ali estavam Herbert Tarrytons, o mesmo antiquado maço azul e branco, as ponteiras que pareciam filtros mas não eram. Lembrava-se vagamente de ter ouvido o pai comentar com alguém que ele fumava Winstons, mas a mulher fumava pulmões negros. Alguma coisa errada, Jack? Ela perguntou, os olhos muito brilhantes fixos nele, o cigarro na velha e ligeiramente excêntrica posição entre o segundo e o terceiro dedos da mão direita. Ai dele se dissesse alguma coisa. Que se atrevesse a dizer: mamãe, vejo que voltou a fumar Herbert Tarrytons. Acha então que não tem mais nada a perder? Não, ele respondeu. Aquela angustiante, desnorteante saudade de casa envolveu-o de novo. Teve vontade de chorar. O problema é este lugar. É um pouco estranho. Ela olhou ao redor e sorriu. 2 outros garçons, um gordo e um magro, ambos de paletó vermelho com uma lagosta dourada atrás, permaneciam ao lado da porta de vai-vem que dava para a cozinha. Conversavam baixo. Uma corda de veludo estendida desde a entrada separava o saguão onde Jack e a mãe estavam de uma enorme sala de jantar. As cadeiras estavam viradas em formas piramidais sobre as mesas. O salão parecia uma gruta sombria. Lá no fundo, uma enorme janela envidraçada dava para uma sacada. E na sacada havia um arco gótico que fez Jack se lembrar da Noiva da Morte, um filme em que a mãe trabalhará. Fazia o papel de uma jovem cheia de dinheiro que, contra a vontade dos pais, tinha se casado com um bonito e sinistro estrangeiro. O bonito e sinistro estrangeiro levou-a para uma grande casa perto do oceano e tentou enlouquecê-la. Noiva da Morte fora um filme mais ou menos típico da carreira de Lily Cavanaugh. Lily fizera um grande número de filmes em preto e branco onde atores bonitos, mas logo esquecidos, andavam de chapéu em Fords conversíveis. A tabuleta pendurada na corda de veludo impedia o acesso à gruta sombria com uma ordem ridiculamente atenuada, circulação restrita. É um tanto desagradável, não é? Disse ela. É como a região além da imaginação, ele respondeu, e Lily explodiu num riso estridente, contagiante, gostoso até certo ponto. Isso mesmo, Jack querido, disse ela inclinando-se sorridente para alisar-lhe o cabelo comprido demais. Jack empurrou-lhe a mão, também sorrindo, mas os dedos dela pareciam ossos, não é? Ela está quase morta, Jack. Não me despenteie. De jeito nenhum. Você ainda está muito em forma, mamãe. Rapaz, já está querendo que eu lhe dê o dinheiro do cinema desta semana, não é? É. Os dois sorriram e Jack não se lembrava de jamais ter tido uma necessidade tão forte de chorar. Também não se lembrava de ter sentido tanto amor pela mãe. Havia em Lily uma espécie de resistência desesperada. Voltar aos pulmões negros fazia parte disso. As bebidas chegaram. Lily bateu seu copo contra o de Jack. Ah, nossa. Ok. Beberam. O garçom trouxe o cardápio. Acha que dei trabalho demais com o martini, Jack? Um pouco, disse ele. Lily pensou um instante, depois deu de ombros. O que vai querer? Um linguado, eu acho. Peça para nós dois. Ele chamou o garçom e fez o pedido sem jeito, encabulado, mas sabendo que era isso que a mãe esperava. E quando o garçom foi embora, pôde ver nos olhos dela que não desempenhara mal o papel. Parte do êxito era obra do tio Tommy. Após uma ida ao Ardes, tio Tommy dissera: acho que ainda podemos ter esperanças com você, Jack, mas precisamos curar essa sua revoltante obsessão em fazer tudo direitinho. A comida veio. Jack atacou vorazmente o linguado, que ainda estava bem quente, com bastante limão, e gostoso. Lily apenas mexeu os talheres, comeu algumas ervilhas, mudou as coisas de lugar no prato. As aulas já começaram há 2 semanas, Jack anunciou no meio da refeição. Ver os grandes ônibus amarelos com a escola do distrito de Arcádia escrito do lado fizeram-o se sentir culpado. Provavelmente qualquer culpa seria absurda naquelas circunstâncias, mas aconteceu. Estava matando aula. Lily o contemplou com um ar interrogativo. Ela pedirá e já acabará de tomar um segundo drink. Agora o garçom servia o terceiro. Jack sacudiu os ombros. Falei por falar. Quer voltar à escola? Eu? Não. Nada disso. Sorte minha, disse ela. Não tenho seus malditos atestados de vacinação. Não vão deixá-lo entrar na escola sem esse pedigree, meu peixinho. Não me chame de peixe, Jack reclamou, mas Lily não abriu um sorriso nem prolongou o gracejo. Rapaz, por que você não está na escola? Ele piscou como se a voz tivesse falado alto e não apenas em sua mente. O que foi? Lily perguntou. Nada. Bem, há um sujeito no parque de diversões Funvorud. É zelador, porteiro, qualquer coisa assim. Um preto velho. Me perguntou por que eu não estava na escola. Ela inclinou a cabeça, o rosto sem humor, a expressão quase assustadoramente severa. O que você contou a ele? Jack balançou os ombros. Eu disse que estava me recuperando de uma bronquite.
Está lembrada de quando Richard teve bronquite? O médico disse ao tio Morgan que o Richard tinha de ficar 6 semanas sem ir à escola, mas que podia sair, passear e tudo. Jack sorriu. Fiquei com inveja da sorte dele. Lily relaxou um pouco. Não gosto que fale com estranhos, Jack. Mamãe, ele é apenas um. Não me interessa quem ele é. Não quero que fale com estranhos. Jack pensou no preto, os flocos duros de lã do cabelo grisalho, os sulcos profundos no rosto, o tom estranho do brilho dos olhos. Empurrava uma vassoura no grande pátio sobre o pier. O pátio era apenas uma parte do Arcadia Funvorud, que ficava aberto grande parte do ano, mas que agora estava deserto. Só havia Jack, o preto e 2 outros velhos lá no fundo. Esses 2 estavam sempre arrastando as vassouras num silêncio impassível. Mas agora, sentado naquele restaurante um tanto horripilante com a mãe, não era o homem preto quem fazia a pergunta, era ele mesmo. Por que eu não estou na escola? Foi como ela explicou, filho. Você não foi vacinado e não tem pedigree? E será que ela trouxe sua certidão de nascimento? Será que ela trouxe? Ela está fugindo, rapaz, e você está fugindo junto com ela. Você? Soube alguma coisa do Richard? Ela o interrompeu e sem dúvida as palavras não o atingiram com suavidade. Estalaram dentro dele. Suas mãos se contorceram e o copo caiu da mesa, se espatifou no chão. Ela está quase morta, Jack. A voz do funil de areia que rodopiava. A voz que ele escutara dentro da cabeça. Fora a voz do tio Morgan. Não havia dúvida nem talvez, não fora apenas uma voz parecida. Fora uma voz real, a voz do pai de Richard. 6 no carro, a caminho do hotel, ela perguntou. O que houve com você no restaurante, Jack? Nada. Foi alguma coisa dentro do meu corpo, uma espécie de jazz. Deu umas batidas no painel do carro para demonstrar. Umas pancadas desse tipo pelas minhas veias, como naquela cena do Hospital Geral. Não invente coisas, Jack. Ela parecia pálida e desfigurada no brilho que vinha do painel do carro. Um cigarro ardia lentamente entre o segundo e o terceiro dedos da mão direita. Dirigia muito devagar, jamais passando dos 60, como costumava fazer quando bebia demais. Pusera o banco na vertical e na ponta do vestido levantado, os joelhos flutuavam meio vacilantes, de ambos os lados da coluna de direção. O queixo estava caído sobre o volante. Por um instante pareceu uma bruxa, e Jack desviou rapidamente os olhos. Não estou, ele murmurou. O quê? Não estou inventando, disse ele. Foi como se eu tivesse levado um safanão, foi isso. Sinto muito. Tudo bem, disse a mãe. Pensei que fosse alguma coisa sobre Richard Sloat. Não. O pai dele falou comigo de um buraco na areia da praia, foi só isso. Falou comigo dentro da minha cabeça, como num filme onde se ouve uma voz. Disse que você estava quase morta. Tem saudades dele, Jack? De quem? De Richard? Não, de Spiro Agnew. De Richard, é claro. Às vezes. Agora Richard Sloat estava indo para a escola em Illinois, uma daquelas escolas particulares onde era obrigatório rezar na capela e ninguém tinha acne. Você vai vê-lo de novo. Ela passou a mão em seu cabelo. Tem certeza disso, mamãe? As palavras tinham explodido de dentro de Jack. Ele podia sentir seus dedos agarrando e apertando as coxas. Sim, ela respondeu, acendendo outro cigarro para fazê-lo, diminuiu a velocidade para menos de 40. Um velho utilitário passou voando por eles, tocando a buzina. Não se preocupe. Quantos quilos você emagreceu? Jack, você nunca pode ser magro demais nem gordo demais. Lily fez uma pausa e sorriu. Era um sorriso cansado e magoado que dizia toda a verdade que ele precisava saber. Mamãe, não fale mais, disse ela. Está tudo bem. Palavra de honra. Veja se consegue achar um bebop no FM. Mas, ache a música, Jack, e fique de boca fechada. Encontrou jazz numa estação de Boston. O solo de um saxofone repetindo All the Things e o ar. Mas sob ele, num contraponto incessante e absurdo, ouvia-se o oceano. E daí a pouco Jack pôde ver o grande esqueleto da montanha-russa contra o céu. E os contornos vagos da pousada dos jardins do Alhambra. Se aquilo era um lar, já estavam em casa. Capítulo 3. Speed Parker 1. No dia seguinte, o sol voltou. Um sol forte e brilhante que se estendeu como tinta sobre a areia da praia e sobre as telhas vermelhas de uma faixa inclinada de telhado que Jack podia ver da janela do quarto. Uma onda fraca e comprida, lá longe no mar, pareceu crescer sob a luz e atirar uma flecha de brilho bem na direção de seus olhos. Para Jack, aquele sol era diferente do sol da Califórnia. Parecia um pouco mais débil, mais frio, menos capaz de agasalhar. A onda no oceano fundo se desmanchou, depois se elevou de novo e um ofuscante raio de luz dourado saltou sobre ela. Jack se afastou da janela.
Já tomara banho, já se vestira e o relógio o informava de que estava na hora de se pôr a caminho para pegar o ônibus escolar. 7h15. Mas evidentemente não teria de ir à escola, nada era mais normal. Ele e a mãe apenas perambulariam como fantasmas por outras 12 horas de luz do sol. Nem horários, nem responsabilidades, nem deveres de casa, nem obrigações de qualquer espécie, exceto a obrigação de comer na hora das refeições. Mas será mesmo que era um dia de escola? Jack parou ao lado da cama, sentindo um ligeiro início de pânico. Seu mundo se tornará demasiado vago. Achava que não era sábado. Contou para trás até o primeiro dia que a memória podia identificar com segurança, isto é, o domingo anterior. Contando depois para frente dava quinta-feira. Às quintas-feiras ele tinha as aulas de computador do Sr. Balgo e 1 hora de educação física. Pelo menos era o que acontecia quando sua vida era normal. Uma época que agora, embora só tivesse chegado ao fim poucos meses atrás, parecia irremediavelmente perdida. Passou do quarto para a sala de estar. Quando puxou o cordão das cortinas, o sol forte e brilhante inundou o aposento e esbranquiçou a mobília. Então apertou o botão da televisão e deixou-se cair num sofá um tanto duro. A mãe ia demorar pelo menos 15 minutos para acordar. Talvez mais, levando-se em conta que tomara 3 drinks no jantar da noite anterior. Jack olhou para a porta do quarto. 20 minutos depois ele bateu devagar. Mamãe? Um resmungo rouco foi a resposta. Jack abriu uma fresta da porta e deu uma espiada. Ela estava levantando a cabeça do travesseiro e espreitando por olhos semicerrados. Jack, já é de manhã? Que horas são? Umas 8. Deus, está com fome? Lily sentou-se na cama e apertou os olhos com as palmas das mãos. Mais ou menos. Mas estou cansado de ficar sentado aqui. Eu não sabia a que horas você ia acordar. De preferência o mais tarde possível, Jack. Se não se importa, desça até o salão e tome o seu café. Depois vá passear na praia, está bem? Sua mãe será muito mais agradável à tarde, se você deixá-la ficar mais 1 hora na cama. Tudo bem, disse ele. Pode ficar. Vejo você mais tarde. A cabeça de Lily já mergulhara no travesseiro. Jack desligou a televisão e, após certificar-se de que sua chave estava no bolso do jeans, saiu do apartamento. O elevador tinha cheiro de cânfora e amônia. Uma empregada derramara uma garrafa de desinfetante de um carrinho de limpeza. A porta se abriu e o porteiro cinzento atrás do balcão da recepção franziu a testa e virou ostensivamente as costas. Ser filho de uma estrela de cinema não o torna nada especial por aqui, rapaz. E por que não está na escola? Jack virou no corredor do arco de madeira e foi para uma sala de jantar chamada Lombo do Cordeiro. Viu filas e filas de mesas vazias numa vastidão sombria. Talvez houvesse 6 mesas postas. Uma garçonete de blusa branca e saia vermelha e amarrotada viu-o chegar e desviou os olhos. 2 velhos de aparência exausta sentavam-se frente a frente no fundo da sala. Não havia mais ninguém. Quando Jack levantou os olhos, o velho inclinou-se sobre a mesa e, sem qualquer inibição, cortou o ovo estrelado da esposa em 4 partes. Café para um? A mulher encarregada do lombo do cordeiro durante o dia se materializara a seu lado e já puxara um dos cardápios empilhados numa mesa de serviço. Desculpe, mudei de ideia. Jack escapou. A cafeteria do Alhambra, Arco da Arrebentação, ficava no fim do vestíbulo e se prolongava pelo longo e triste corredor de um balcão de vidro. Jack perdeu a fome ao se imaginar sentado sozinho naquele balcão, contemplando uma pequena cozinha deserta através de fatias de bacon numa grelha chamuscada. Ia esperar a mãe acordar, ou melhor, ia sair e procurar uma rosquinha e um copo de leite numa das padarias da rua que ia dar na cidade. Puxou a pesada porta da frente do hotel e saiu para o sol. Por um instante, o brilho repentino lhe ofuscou os olhos. O mundo era apenas um clarão indistinto. Jack contraiu as pupilas, pensando que não devia ter esquecido os óculos escuros. Atravessou o pequeno pátio de pedras vermelhas e desceu os 4 degraus redondos que levavam ao caminho central do Jardim do Alhambra. O que ia acontecer se a mãe morresse? O que ia acontecer a ele? Para onde iria? Quem ia tomar conta dele se a pior coisa do mundo acontecesse? Se ela morresse? Se morresse de todo lá em cima naquele quarto? Jack sacudiu a cabeça tentando afastar o terrível pensamento antes que um pânico incontrolável pulasse dos bem-tratados jardins do Alhambra e o soterrasse. Não ia chorar, não ia deixar que aquilo acontecesse. E não ia mais pensar nos tarritons, nos quilos que a mãe perderá, nem na sensação que ele às vezes tinha de que a mãe estava completamente desamparada e desnorteada. Já estava andando depressa e com as mãos nos bolsos, percorreu num instante o caminho sinuoso que cortava o jardim do hotel e levava à rua. Ela está fugindo, filho,
e você está fugindo com ela. Mas fugindo de quem? E para onde? Para cá? Para este lugar abandonado? Alcançou a estrada que ia até a cidade acompanhando a costa e achou que a paisagem desolada que se abria diante dele não passava de um redemoinho capaz de sugá-lo e cuspi-lo num lugar muito escuro, onde nunca havia paz ou segurança. Uma gaivota sobrevoou a estrada deserta, fazendo uma curva bem aberta e depois mergulhando em direção ao mar. Jack viu a ave se afastar, diminuindo cada vez mais, até se transformar num pontinho branco sobre o confuso contorno da montanha-russa. Lester Speed Parker, um homem preto com grandes rugas cortando-lhe o rosto e cabelo grisalho e crespo, estava lá embaixo em algum lugar do Funvorud. Speed era a pessoa que ele tinha de ver. Para Jack, isto era tão claro quanto fora clara a lembrança repentina da voz do pai de seu amigo Richard. Uma gaivota guinchou, uma onda atirou um raio dourado em sua direção, e ele viu o tio Morgan e o novo amigo Speed como figuras quase alegoricamente opostas. Estátuas do dia e da noite espetadas em suas bases, estátuas do sol e da lua, a luz e a escuridão. O que Jack compreendeu assim que soube que o pai teria gostado de conhecer Speed Parker foi que o ex-músico de blues não tinha nenhuma maldade dentro dele. O tio Morgan, porém, era um tipo de pessoa completamente diferente. O tio Morgan vivia para os negócios, para negociar e vencer todos os obstáculos. Era tão ambicioso que tirava proveito de cada hesitação do adversário numa quadra de tênis, tão ambicioso que não admitia perder uma única vez no jogo de cartas, mesmo que jogasse com o filho. Por fim, Jack imaginava que o tio Morgan trapaceasse algumas vezes no jogo. Não era um homem que soubesse perder com esportividade. Noite e dia, lua e sol, escuridão e luz. O homem preto era a luz nessas polaridades. Quando a mente de Jack se convenceu disso, todo aquele pânico que conseguirá afugentar no cuidado jardim do hotel avançou de novo para ele. Jack pôs os pés em movimento e correu. 2. Quando viu Speed ajoelhado do lado de fora da sombria e descascada fachada do parque, passando uma fita isolante em volta de um fio elétrico, os duros caracóis de lã do cabelo quase encostando no chão, as nádegas magras escapando do gasto pano verde das calças, as solas empoeiradas das botas como duas pranchas de surf na vertical, Jack percebeu que ainda não tinha ideia do que tencionava lhe dizer, nem se pretendia mesmo dizer alguma coisa. Speed passou mais uma vez o rolo de fita isolante em volta do fio, balançou a cabeça num gesto satisfeito, tirou um velho canivete Palmer do bolso da camisa e cortou a ponta da fita com uma precisão cirúrgica. Se pudesse, Jack também teria corrido dali, afinal estava atrapalhando o trabalho do homem e sem dúvida, era maluquice achar que Speed poderia ajudá-lo de alguma forma. Que espécie de ajuda poderia obter do velho zelador de um parque de diversões deserto? Então Speed virou a cabeça e registrou a presença do garoto com uma expressão de irrestritas e calorosas boas-vindas. Não era bem um sorriso, antes um aprofundamento de todas as grandes rugas do rosto. Jack viu que pelo menos não estava atrapalhando. Jack viajante, disse Speed. Já estava com medo que nunca mais viesse conversar comigo. E justamente quando começávamos a fazer amizade. É uma satisfação vê-lo de novo, filho. Oi, disse Jack. Para mim também é uma satisfação. Speed guardou o canivete no bolso da camisa e levantou os ossos do corpo com tanta facilidade, num gesto tão elástico que pareceu uma pessoa sem peso aos olhos de Jack. Isto aqui está precisando de muitas reformas, disse ele. Faço um pouquinho de cada vez, mas é o bastante para que tudo funcione mais ou menos como devia. Fez uma pausa e deu uma boa olhada no rosto de Jack. Parece que as coisas não estão andando muito bem aí por fora, não é? Jack viajante parece curvado sob um fardo de preocupações. Acertei? Acho que sim, Jack começou, mas ainda não tinha ideia de como ia expressar as coisas que o perturbavam. Elas não podiam ser colocadas em frases comuns, pois frases comuns fazem tudo parecer racional. 1, 2, 1, 2. O mundo de Jack não marchava mais numa linha tão reta, mas tudo o que não conseguia dizer pesava em seu peito. Jack olhou angustiado para o homem alto e magro à sua frente. Speed enfiara as mãos nos bolsos, as sobrancelhas grossas e grisalhas voltaram-se para o profundo sulco vertical que havia entre elas. Os olhos de Speed, tão luminosos que pareciam quase desprovidos de cor, deslocaram-se da tinta fina do Pierre e encontraram os de Jack. E de repente Jack voltou a se sentir melhor. Não entendia bem porquê, mas Speed parecia capaz de lhe comunicar facilmente emoções. Era como se já se conhecessem há anos, não apenas há uma semana. Como se já tivessem trocado bem mais que algumas palavras na arcada de um parque de diversões.
Bem, agora chega de trabalhar, disse Speed, erguendo os olhos na direção do Alhambra. Se insistir, vou estragar o que já fiz. Acho que ainda não viu meu escritório, não é? Jack balançou a cabeça. É hora de refrescar a cabeça, rapaz. É a hora certa. Ele se afastou da fachada do parque com seu passo largo e Jack correu atrás. Quando desceram os degraus, fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.